Boa noite, amigos. É uma grande alegria estarmos novamente reunidos através desse recurso tecnológico em que a TV Chico Xavier gentilmente nos possibilita, através do seu convite, para estarmos, mais uma vez estudando a doutrina espírita e as passagens de Jesus. Agradecemos sempre, primeiramente, a Deus pela essa possibilidade do estudo, a Jesus, aos amigos e mentores e guias espirituais que nos oferecem nessa encarnação a possibilidade dessa tarefa e que possamos honrá-la. E, além de agradecer, também convidamos a todos, nesse momento, para conhecer da mesma maneira o nosso canal de palestras no YouTube, que tem o endereço youtube.com/Maristela Santos, que também possui as palestras espíritas. Bem, como de início, nós vamos iniciar com a leitura de uma página de harmonização, para que todos nós possamos entrar, certamente nessa possibilidade do estudo com muita harmonia. A página escolhida hoje é do livro Fonte Viva, capítulo 1, que tem como título Ante a Lição. É uma página do Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, que tem o início nos dizendo assim. É uma anotação de Paulo em Timóteos, que ele diz assim: considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Bem, ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas, e quem ouve uma sinfonia, sem abrir-lhe as acústicas da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. Isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação: considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Então, companheiros, após a reflexão dessa página lindíssima, que é muito clara na sua significação, no seu chamamento aos nossos entendimentos, possamos nos unir em uma prece, pedindo a Deus e a Jesus que nos proteja, que nos ilumine, que nos inspire, e que seja do fundo do nosso coração o nosso pedido de entendimento das lições que nos chegam.
que possamos abrir o nosso coração e as nossas mentes para receber com a fé e a certeza que esse entendimento nos chegará. Quem busca, encontra. Que possamos buscar então o entendimento dessa lição, com cuidado, com disciplina, com sentimento realmente de reflexão, não de uma forma mais distraída. Nos permita, Senhor, valorizar essas horas que possuímos quando estudamos, quando buscamos as tuas lições, Jesus. Que dessa maneira, então, com o nosso coração tranquilo, possamos dar início ao estudo da noite de hoje. O nosso estudo será sobre o tema da fé, um olhar espírita sobre a fé. Então nós vamos nos propor, durante algumas vezes, através desse mecanismo, refletirmos sobre a fé. O que vem a ser essa fé? Nós temos fé, nós não temos fé? A quantidade de fé que eu possuo é suficiente para enfrentar o dia a dia? Nós sempre falamos sobre essa fé. Sempre questionamos a nós mesmos sobre a nossa fé. Questionamos a fé do outro e questionamos a nossa, na hora das dores, dos problemas. E esse momento é muito propício para avaliarmos melhor o que seria essa fé, a fé do espírita. Nós vamos buscar como subsídio o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 19, que tem como título A Fé Transporta as Montanhas. E vamos, então, no seu item 1, que tem o poder da fé. Eu vou ler, vocês me permitam, por favor. E a partir daí, nós vamos caminhando, construindo o entendimento do que seria essa fé. Bem, é uma passagem de Mateus, no seu capítulo 17, é uma anotação que nos diz assim: quando Jesus foi para junto do povo, um homem aproximou-se dele e, pondo-se de joelho aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade de meu filho que é lunático, que sofre muito, pois muitas vezes ele cai no fogo e muitas na água. Eu o apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus lhe respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei aqui esse menino. E Jesus, então, tendo ameaçado aquele espírito maligno, o fez sair do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então os discípulos vieram se encontrar com Jesus em particular e lhes perguntaram: por que nós não pudemos expulsar esse demônio? E Jesus lhe respondeu: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diria esse monte, passa daqui para colar, e ele passaria, e nada vos seria impossível. Vamos primeiramente pensar na palavra fé. Qual a origem dessa palavra? Nós pesquisamos, a etimologia dessa palavra, a origem, e descobrimos que a palavra fé é derivada do latim, do termo fidelitas, que significa adesão, que se derivou, se deriva da palavra fides, que tem o significado de fé no sentido de crença ou confiança. Então, e a palavra fiel tem essa mesma etimologia. Já no grego, fé é pistia, que quer dizer acreditar.
E no latim o termo fides aponta já para uma postura e uma posição de fidelidade. Não só como no grego de acreditar, mas no latim diz como fidelidade. Então, fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. Tudo é sinônimo de fé. Apoio, convicção, testemunho, adesão. Qual seria o antônimo de fé? O contrário dessa palavra, né, dessa ideia. Seria a desconfiança, o descrédito, a descrença, a dúvida, a incerteza, a hesitação. Então, nós encontramos vários significados de fé. O dicionário nos diz que a fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. O significado mais comum que nós encontramos de fé nos diz que é uma crença religiosa. Lá em Hebreus, no seu capítulo 11, nós temos a seguinte definição. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso para nós começarmos, né, a compreender pelo menos o vocábulo. Nós vamos ver que tem essas diferentes definições e vamos ficar aqui com a questão religiosa mesmo. Na continuação do estudo dessa passagem, anotada por Mateus, que Jesus diz, porque em verdade vos digo, se tivesses a fé como um grão de mostarda, nesse momento, Jesus faz uma comparação. Era muito comum isso no povo oriental, trabalhar o símbolo material, que é aquele tirado da natureza, né? Aquele que as pessoas conhecem, para poder explicar um símbolo espiritual. Uma coisa mais abstrata, que teria muita dificuldade em se falar. Então, Jesus, como um exímio educador, um mestre, ele sabia utilizar muito bem para fixar em todos a ideia que ele queria plantar. Então, quando ele compara fé a um grão de mostarda, eles conheciam a semente de uma planta de mostarda. E o que é essa semente para eles? É uma semente extremamente pequena, né? Ela tem cerca de 1,5 milímetros de diâmetro. Mas, depois que ela é plantada e germinada, ela chega a uma árvore que pode alcançar até 3 metros de altura. Então, o que ele busca, na realidade, demonstrar através desse símbolo material? O símbolo espiritual, que é a ação e a expansão naquele que tem fé. Então, ele vai utilizar como comparação o fenômeno de crescimento espetacular que um grão de mostarda tão pequenininho possui. Então, ele, através, né, dessa comparação, ele já está dizendo que todos, sem exceção, mesmo aqueles que se consideram com a menor fé, tanto é que ele usa o grão de mostarda, poderá fazer crescê-lo. Porque do momento que o grão de mostarda se transforma numa grande árvore, ele demonstra que todos nós possuímos essa fé dentro de nós. A pequena semente está lá, no estado latente. Né? São as potências da nossa alma, que traz em si a possibilidade de se transformar numa grande árvore frondosa. Vamos reparar, quando a gente vê um carocinho de goiaba, o que ele significa para a gente? A gente repara naquele carocinho, né? Naquele carocinho, a possibilidade daquilo se transformar numa só goiabeira, não, em vários, que aquele carocinho vai dar origem a inúmeras
né? Dentro de uma goiaba tem quantas sementinhas. Então ali tem a possibilidade de um pomar, a possibilidade de vir a ser. Reparem bem, está ali em estado latente. Todos nós possuímos isso. A possibilidade de vir a se transformar essa fé numa coisa ampla, grande. A que ponto? E ele continua. Né? A que ponto seria, né? Ao ponto de dizer essa montanha passa daqui para colar e ela passaria, porque nada seria impossível. Então, mais uma vez, né, essa palavra montanha aí, ela tem que ser considerada no sentido moral, o ensinamento espiritual, abstrato. O que significa essa montanha? São as dificuldades, são as nossas resistências, a nossa má vontade, o egoísmo, o orgulho, os nossos preconceitos, né? E a gente fica pensando, como eu vou então vencer uma animosidade com fulano, com cicrano? Se eu tenho uma animosidade, uma má vontade com alguém. Primeiramente, né, a gente percebe que é impossível vencer aquele sentimento para poder caminhar com Jesus. Porque às vezes aquele sentimento está tão forte dentro da gente, como é que eu vou caminhar com Jesus, trazendo o meu coração ainda cheio de rancor, de ressentimento, de mágoa, de má vontade, de preconceito? Quase impossível. Então, é justamente essa montanha desses vícios, esse instinto que um dia nós tivemos e hoje ele exacerbou, né? É que a fé poderá deslocar da nossa vida para podermos progredir com Jesus. Então, é justamente a fé como uma alavanca de progresso. Utilizar o crescimento dessa fé para remover essa montanha que existe dentro de cada um de nós. Buscamos também uma passagem no Evangelho de São Lucas, no seu capítulo 17, muito próximo a esse ensinamento de Mateus. Ele nos diz assim: tomem cuidado. Se seu irmão pecar, repreenda. E se ele se arrepender, perdoe-o. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos, então, nesse momento, disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus respondeu, se vocês tiverem a fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. O que a gente repara nessa passagem? Né? Que quando Jesus convoca os seus discípulos, que somos todos nós, à prática do perdão no dia a dia, com aquele que caminha com a gente, ele convoca, na realidade, a remoção dessa montanha de sentimentos que trazemos, da má vontade, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, do nosso amor próprio exagerado. Não é isso que ele está fazendo? Foi o momento que ele convocou. E é o nosso desejo, é o desejo de todo discípulo, seguir o Mestre Jesus, caminhar com ele, colocar a sua vida pautada dentro da lei de Deus, conforme ele nos convidou. E a gente fala assim, eu vou seguir Jesus. E não paramos para avaliar realmente as nossas montanhas que trazemos. E também as nossas capacidades, né, internas. Quando vamos nos dar conta das dificuldades e adversidades diante da vida. É aquele momento do testemunho pessoal. É ali que a gente vai perceber e se dar conta
da nossa fé. Se ela é fraca, se ela é forte. É o momento, então, que a gente tem as quedas, que a gente trai a promessa a Cristo. É o momento que das nossas incoerências, que a gente fala uma coisa, sente e faz outra. É a hora que a gente fala assim, recair. Quantas vezes, né, ao passar a nossa vida, o final do dia, pela nossa avaliação, pela nossa consciência, rever nossos atos, a gente fala assim, puxa vida, é que eu fui fazer isso. Eu já sabia que eu não devia mais agir assim. Mas na hora eu não consegui. Quem foi mais forte naquele momento? O convite de Jesus ou a minha montanha? Que naquela hora eu fiz opção? Seguir Jesus ou ficar com a minha montanha? Então, assim como os apóstolos, né, foi aquele momento que eles se expressaram diante de Jesus a sua insegurança quanto à sua fé. Porque parecia para eles muito difícil vivenciar aquela prática do amor. Naquele momento eles se deram conta do tamanho da fé deles, que eles não eram capazes de perdoar, de remover, né, a montanha do orgulho, do amor próprio exacerbado, da sua própria vaidade. É o momento que eles pedem a Jesus mais fé. E eles disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. E a gente, né, eu pelo menos junto aos apóstolos faço coro, né, junto com os 12. Aumente a nossa fé. Não é assim que a gente primeiro raciocina? Não. Eu preciso fazer isso tudo. Quantas vezes ele for fazer lá, ele vai pecar contra mim 7 vezes no dia e me pedir perdão 7 vezes ao dia e eu vou dar? O que eu peço a Jesus? Pô, me dá, aumenta a minha fé. Porque eu não vou ser capaz. Não é assim que a gente pensa? Bem, pensemos assim. Quando os discípulos pediram a Jesus para aumentar, né, essa fé, crescer a fé, o que foi que o mestre disse para eles? O que ele respondeu? Ele respondeu assim, olha, se vocês tiverem a fé do tamanho de uma semente de mostarda, ele vai dizer para aquela amoreira, arranque-se e plante-se no mar. Quer dizer, mais uma vez, ele vai usar uma hipérbole, né, aquela exageração, ele usa monte, montanha, moreira, para demonstrar o quanto que uma fé pequenina é capaz de remover uma coisa, mudar de lugar uma coisa muito grande para eles naquele momento. Para eles, uma montanha, uma moreira, era uma coisa sem par. Então, quando ele diz, se vocês tiverem a fé do tamanho, se vocês tiverem, repara bem, o que ele demonstra ali? O que ele ensina? Que é a responsabilidade de cada um. Que vocês tenham, que eu tenha a fé do tamanho de um grão de mostarda. Então ele nos ensina que apesar desse grão de, mais uma vez, que apesar desse grão de mostarda ser minúsculo, ele pode vir se transformar grande. Da mesma forma a nossa fé. Mas o que eu tenho que fazer para que isso aconteça? Está em potencial, foi como nós conversamos. Aquilo é uma árvore em potencial. Mas não é uma árvore, ela pode vir a se transformar numa árvore. Mas para que ela se transforme, é necessário que eu faça o primeiro degrau. O que é? Plantar uma semente. Eu preciso primeiro ter essa semente. Quem planta, colhe. Eu não tenho como colher onde eu não plantei. Nós não sabemos disso? Então, o primeiro passo é plantar. Kardec nos diz assim nesse capítulo. Vulgarmente se diz que a fé não se prescreve, o que leva muitas pessoas a alegarem que elas não são culpadas de não terem fé. Não há dúvida que a fé não pode ser prescrita, ou que é ainda mais justo, não pode ser imposta. Não, a fé não se escreve, mas se adquire. E não há ninguém que esteja impedido de possuí-la.
mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais e não desta ou daquela crença particular. Não é a fé que deve procurar essas pessoas, mas elas é que devem procurá-lo, e se o fizerem com sinceridade, a encontrarão. Jesus nos disse, não nos ensinou, buscai e acharei? Hoje a nossa lição, antes a lição não foi isso? Buscar a lição com atenção. Então, é quando a gente pensa assim, todo mundo é passível de encontrar e de possuir essa fé, mas com sinceridade. Como é que a gente está buscando essa fé? Será que é de uma forma leviana? Lendo, pensando, fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, estudando lá o Evangelho de Jesus, vendo lá o noticiário, ouvindo o que o fulano está falando? Como? Que nós seríamos capazes dessa compreensão usando o tempo dessa maneira? Kai Barchut, no seu livro Parábolas e Ensino de Jesus, num capítulo, ele diz assim, olha, para se possuir legalmente haveres na Terra, é indispensável o trabalho, o raciocínio e o esforço. Para se adquirir a verdadeira fé, tem que ter maior que todos, que é o maior que todos os haveres da Terra, também é indispensável o trabalho, o raciocínio, o estudo, o esforço. A fé não se compra nos templos de mercadores, nem nas feiras, não se dá por esmola, nem se adquire por herança. As graças caem do céu como as chuvas. A esperança brilha, longínqua como um astro, perdido no espaço infinito. A caridade aquece, vivifica, ilumina e ampara como o sol. Mas a fé só se obtém pelo cumprimento dos mais sagrados deveres, e especialmente pela aquisição de conhecimento. Pois digo Allan Kardec, fé verdadeira é a que se pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Então, a gente às vezes fala assim, eu quero uma fé, eu quero ter fé, eu quero poder confiar nessa hora que eu estou passando essa tribulação, essa dificuldade, eu quero confiar no amparo espiritual, nas promessas de Jesus. Tá, mas como que foi a sua conquista de fé? Eu espero que a fé caia na minha cabeça como uma chuva, né? Fique ali e me aqueça, como um maná que vem dos céus. Não vai acontecer isso. Nós já percebemos que não funciona. Tudo na vida é uma conquista. Buscar e acharei. O que eu estou buscando? Estou buscando a fé. Como é que eu caminho em direção a essa fé? Eu não posso ir ali na farmácia e comprar fé, não vende. Eu não posso pegar a cabeça de uma pessoa lá que eu acredito que tenha muita fé, bater na minha cabeça junto com a dela e por um processo lá qualquer a fé dela vem para mim. Não posso. Não posso fazer isso. Se eu, para fazer as conquistas intelectuais, eu tenho que estudar, a gente faz prova, a gente presta exames, a gente, quando tem uma conquista material, que a gente quer ter alguma coisa, a gente trabalha, a gente vai lá, compra aquilo em não sei quantas prestações, a gente faz plantão, a gente trabalha um pouco mais para conseguir ter aquele bem, adquirir alguma coisa que se quer. Você imagina que esforço deveríamos então fazer para ter a fé? Como? É uma das coisas mais importantes. Continuando com Kardec, é muito importante quando a gente estuda o Evangelho, observar Kardec. Esse momento é Kardec falando. A mensagem desse mestre também, né? Ele diz assim, olha, podeis estar certo de que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos fazer, apenas dizem com os lábios e não com o coração, pois ao mesmo tempo que o dizem, fecham os ouvidos.
As provas, entretanto, abundam ao seu redor. Por que, pois, se recusam a ver? Nuns é indiferença, noutros, o medo de serem forçados a mudar de hábitos, e, na maior parte, o orgulho que se recusa a reconhecer um poder superior, porque teria que se inclinar diante dele. Então, esse processo de aquisição de fé implica trabalho cotidiano e muita persistência. As pessoas que têm um caráter fraco, uma vontade fraca, desanimam nos primeiros obstáculos. Então a gente tem que aprender, quando a gente quer ter fé, a pedir para os nossos olhos observarem melhor. Ouçam aqueles, né, que têm a capacidade, né, ouvidos de ouvir, olhos de enxergar, ou seja, que possam fazer essa distinção. Observar a natureza. A natureza é um livro aberto, nos convidando a perceber Deus o tempo todo. As graças que nos chegam. Mas muitos, né, se recusam a ver. Quantas pessoas dizem assim, eu só vou acreditar o dia que Deus bater lá na minha porta de casa e me dizer alguma coisa. Não tem gente que fala isso? Eu conheço uma pessoa que falou isso. Eu só acredito dessa maneira, eu só vou ter fé o dia que isso acontecer. Então a gente fica pensando para essa pessoa o que vai ter que acontecer. Ela vai ter que buscar essa fé, ela vai aprender que isso não vai funcionar. Né? Ela está agindo como uma criança mimada. Ela acha que depende, né? Que alguma coisa depende dela para existir ou não existir. Mas nossa opinião ainda é de menor importância. Então a gente vai perceber pessoas que as coisas acontecem e elas também não querem ver porque elas vão ter que modificar. O que elas dizem? Eu não quero ter fé porque eu não quero ter religião, porque eu não quero me comprometer com nada. Não tem gente que fala assim, eu não quero ter disciplina, eu não quero compromisso com nada. Então elas se comprometem com a dor. Porque vai vir a dor, porque a dor vem para todo mundo. Ela não tem um mecanismo. Ela não tem a fé. Ela não tem dentro de si uma estrutura organizada para administrar aquele tipo de situação. Porque a dor é para todos. Cada um vai administrar de uma maneira. Aquela história, a dor é doída. Mas para uns ela é doída, para outros é uma dor doida, que vai entrar no desespero. Então, na realidade, a gente vê muita dificuldade de reconhecer em Jesus, né, na humildade de Jesus, esse sentimento de servir. O mestre, a marca de Jesus é a marca da renúncia, é a marca do serviço, é a marca do atendimento ao outro. Quando eu quero seguir Jesus, eu tenho que buscar também estar dentro do padrão dessa marca. Então eu não posso falar que eu busco Jesus, a marca do Cristo, e quero que a vida me apresente um tapete vermelho sem nenhum problema. Porque eu acredito em Jesus, então eu sou uma pessoa que não vou ter que servir ninguém, eu não vou ter que passar por situação nenhuma para eu mesmo me avaliar. Que situações servem para que eu mesmo me avalie? Então é nisso que a gente começa a perceber a necessidade de construir a fé. E a gente pergunta assim, então, qual a semente que eu preciso semear para colher a fé? Quando a gente fala em semente, a gente vai lembrar, né, em semear, que Jesus é o semeador. Ele é o semeador. O que Jesus nos semeou? Veio semeando ao mundo, né? As palavras divinas. Ele semeia as palavras divinas, as palavras de Deus. Mas eu pego essa semente que Jesus nos trouxe para colocar no meu coração. Mas é assim? Eu pego uma semente, taco numa terra de qualquer maneira? Não é assim que a gente planta.
A gente vai lá, não é assim quando a gente quer o nosso canteiro, plantar uma rosa, plantar lá o nosso pé de maracujá. O que a gente faz? Vai lá, escolhe um lugar, repara naquele lugar se tem pedra, retira aquelas pedras, aqueles calhaus, e começa a trabalhar e melhorar aquela terra, né? Assim que a gente faz, renovar um pouco daquela terra, que às vezes a terra está espremida, toda rachada, ou toda sem condições. A gente não vai lá trabalhar aquele solo para colocar lá a nossa roseirinha, muda de roseira, ou aquilo que a gente quer. Então, esse solo aí representa o quê? O nosso estado intelectual e moral. Então, a semente a gente recebe o tempo todo, em todos os instantes da nossa vida, das mais variadas formas. É só ter olhos de ver. É a natureza, a semente mostrando, falando de Deus, da beleza. É um livro, é uma página, é uma frase, é uma mensagem. É o repositório que é o Evangelho. Então, a semente chega. A questão é saber como se encontra o meu solo. Eu tenho trabalhado esse solo para receber essa semente? Quando a gente consegue trabalhar esse solo, colocar essa semente, como é que ela vai crescer? Como é que a gente vai fazer para ela crescer? A gente vai fazer a nossa parte. A gente sempre fez só a nossa parte, não é? A gente vai lá, coloca aquela sementinha num vasinho, às vezes a gente escolhe um vaso, coloca aquela semente. E aquela semente ela vai precisar se exercitar. Ela vai fazer um trabalho que a gente fala de dentro da terra, para até romper aquele solo mais bruto, para que ela aprenda a se multiplicar, a se fortalecer, ao ponto de remover uma montanha. E nós vamos ver que, com a mesma comparação, a questão da fé, ela também será fortalecida e crescida no dia a dia, na convivência íntima com a nossa prática de vida, com a nossa crença, quando a gente aprende a viver a nossa própria crença no dia a dia. E assim, aquelas batidas do dia a dia, é um passinho de cada vez. A gente não lembra lá da escada de Jacó, né? Que se eleva para Deus, aquela escada. Eu sempre me lembro disso. Então a gente começa com uma fé pequenina, nos degraus mais inferiores, até que a gente começa a conquistar uma fé grande, como aquela fé que Jesus mencionou sobre a mulher cananeia. Então nós vamos, dia a dia, a cada vez que a gente resiste a ouvir aquela montanha e passar a vivenciar o ensinamento de Jesus, aquela fé está sendo trabalhada. No dia a dia, está sendo fortalecida na intimidade do próprio ser. Bem, continuando. Nós vamos reparar, então, que, pela própria anotação de Kardec nesse capítulo, que existem algumas gradações da fé, né? Desde essa primeira até uma fé robusta. Então, Kardec nos diz que a fé robusta, ela confere a perseverança, a energia, os recursos naturais para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. E é isso que a gente quer, não quer? Essa perseverança, essa energia para que os obstáculos cheguem e a gente consiga superá-los com fé, tanto na coisa pequenininha quanto na grande. Isso é a fé robusta, que é diferente de que fé? Da fé vacilante. A fé vacilante é aquela que produz incerteza, é a hesitação, aquela que se aproveitam os adversários que devemos combater. Essa fé
é aquela que não procura nem os meios de vencer, porque ela não crê nem na possibilidade de vitória. Nós encontramos ali, dentro do Evangelho, um exemplo de fé robusta. Existem vários. Nós trouxemos uma passagem que consta uma anotação de São Lucas, no capítulo 7, quando Jesus, terminado de conversar com o povo, ele entrou em Cafarnaum, nessa cidade. E ali tinha um doente, quase à morte. Esse doente era o servo de um centurião, a quem o seu senhor, o centurião, estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e pediu para alguns líderes dos judeus fossem curar o seu servo, pedir a Jesus para que fosse curar o seu servo. E Jesus acompanhou esses anciãos, e quando já estava perto da casa do centurião, o centurião mandou os amigos dizerem o seguinte a Jesus, Senhor, não te incomode, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir a teu encontro, mas dize uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando digo a um, vá, e ele vai, e ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. E ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse assim, eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então esses homens voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Olha que fé robusta. Ele apenas pediu para que Jesus dissesse uma palavra. Não precisava nem colocar a mão, não precisava de saliva, não precisava de nada. Ele acreditava na autoridade de Jesus. E um centurião. Então isso é um exemplo de fé robusta, não é mesmo? Um outro exemplo de fé robusta que nós nos recordamos se encontra no Antigo Testamento, uma história muito, muito bonita em Gênesis, que fala a história do pai Abraão, que é considerado o pai de toda a descendência dos judeus. Ele era casado com Sara e eles não tinham filhos, já muito idosos, e Deus prometeu a eles um filho, apesar de uma idade muito avançada que eles tinham. E Abraão acreditava que Deus realmente fizesse o que falasse, qualquer coisa que parecesse impossível. E foi o que aconteceu. Eles tiveram um menino, Sara engravidou, amamentou, o menino que eles deram o nome de Isaac. Foi aonde Deus cumpriu mais uma das suas promessas com Abraão. Então, o tempo todo, a aliança que se coloca de Abraão com Deus se faz através, toda essa passagem do Antigo Testamento, uma grande parte pelo menos, se faz sobre a avaliação de Deus sobre Abraão, sobre se ele poderia confiar uma posteridade a ele. Tanto é que nós vamos ter, através do povo judeu, o monoteísmo, a crença num Deus único. Eles nos trazem isso, numa época em que os povos eram todos politeístas. Então Abraão sai lá da sua cidade de Ur, acreditando piamente na promessa que Deus estabelece com ele, numa aliança ali, que ele vai em busca da terra da promissão. Então ali já a construção do pensamento monoteísta, um único Deus. Isso era foi para todas nós como civilização um grande ganho, porque podemos começar a raciocinar na ideia
desse Deus único. Então, quando Isaac, né, filho de Abraão, e Sara ficou mais velho, Deus foi provar a fé de Abraão. Chamou Abraão e disse: tome o seu único filho, Isaac, e vá a um monte que eu vou lhe mostrar. Mate ali seu filho e ofereça ele como holocausto, como sacrifício. Vamos ver que naquela época a questão, né, eles traziam em si a ideia do sacrifício para Deus. Agradar a Deus com sacrifício. Desde os sacrifícios de alimentos ao sacrifício de animais, inclusive da vida humana. Então é o momento que Abraão é chamado a oferecer o seu único filho em sacrifício. Parabéns. Quantos anos esperando aquele filho? Ele pega a lenha para o holocausto, coloca nos ombros o seu filho Isaac, ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminharam os dois juntos. Teve um momento que Isaac disse ao seu pai Abraão: meu pai. Respondeu Abraão: sim, meu filho. Isaac falou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Porque o natural era o sacrifício de um cordeiro. E o Isaac não viu o cordeiro. Então respondeu Abraão: Deus mesmo há de provar o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Então eles chegaram a um lugar em que Deus lhe havia indicado. Abraão construiu o altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Quando ele fez isso, ele ouviu o anjo, né? Que na realidade é o espírito que disse para ele: não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Nesse momento, Abraão ergueu os seus olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou então, sacrificou o carneiro como holocausto no lugar do seu filho. Tanto é que ele dá, né, Abraão dá àquele lugar o nome de o Senhor proverá. E até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Então, pensemos nessa fé. Oferecer em sacrifício o seu filho único e amado. De fé. Isso é a fé robusta. Não é o que nós podemos dizer como fé robusta? E a fé vacilante? É aquela que vai produzir, completamente diferente da robusta, a incerteza, a hesitação. E nós também trouxemos um exemplo, que se encontra em Mateus, no seu capítulo 14, quando Jesus, conversando com os seus discípulos, manda que eles entrem lá no barco e fosse adiante dele para o outro lado. E ele se despediu enquanto ele se despedia lá da multidão. Então ele sobe e vai orar. E ao anoitecer ele estava ali sozinho e o barco já estava em considerável distância lá da terra, cheio de onda, porque o vento estava soprando naquele momento contra aquele barco. Já alta madrugada, Jesus resolve se dirigir a eles. Como Jesus foi? Andando sobre o mar. Quando eles viram Jesus andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, né? E disseram assim: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Quantas vezes Jesus já deve ter nos dito isso, né? Então, nesse momento, Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas.
E aí Jesus falou: venha. Então Pedro saiu do barco e foi andando sobre as águas na direção de Jesus. Mas naquele momento ele reparou no vento. Ele estava com a atenção, com a concentração em Jesus. Mas bateu o vento e ele dispersou. Ele foi dar mais atenção ao vento do que a Jesus. E o que aconteceu com ele? Ele teve medo. No que ele começou a ter medo, ele começou a afundar e a gritar: salva-me. Nesse momento, Jesus estende a mão e o segura. E disse o que para ele? Homem de pouca fé, por que você duvidou? Então eles entraram no barco, o vento cessou e os que estavam no barco adoraram a ele dizendo: tu és o Filho de Deus. Então para nós encerrarmos, desse momento, então, quando a gente repara Pedro, e a gente pensa assim: puxa vida, quem somos nós, né? Se Pedro em algum momento temeu. Isso nos faz lembrar justamente inúmeras vezes em que ficamos assustados ou desconcentrados de Jesus. A gente está passando por uma situação de andar sobre aquilo, olhando Jesus. Repare que quantas vezes, né, eu costumo dizer assim: se eu tivesse feito conta matemática, mesmo não dava para eu chegar ao fim. Então, tem hora que a gente respira e vai. Vocês já imaginaram? Nesse momento, vamos usar um exemplo muito bobo, mas simples. Eu estar aqui, se eu fosse parar para pensar nas dificuldades que eu possuo, nas minhas dificuldades, fragilidades, incompetências e tudo mais que seja lá, como que eu estaria aqui? Quantas vezes nós passamos por uma situação e ao final a gente fala assim: não sei como eu consegui passar por isso. Porque naquele momento a gente estava fixando em Jesus e na espiritualidade. Porque quando a gente para mesmo para observar o vento, os ruídos exteriores, eles nos amedrontam. E no momento que nós temos medo, a gente afunda. Olha o perigo do medo. Tem horas que não é para a gente ficar fazendo inventário de nada, observando nada demais, não. Senão a gente vai dar medo. A gente vai cair. É a hora que a gente fala: Pai, segura na minha mão e me leva. Eu vou tateando, Senhor. Porque eu confio em Ti. Porque sem confiança, a gente não acorda no outro dia. O medo nos faz, nós mesmos nos afundamos. Então nós vamos reparar, né, que tudo esse desenvolvimento dessa fé, tudo requer muito esforço interno, resolução interna de modificar, de entender que aquela montanha vai ter que sair mesmo. A montanha vai ter que sair. Eu vou ter que aumentar a minha fé para retirar aquela montanha. Eu sou capaz de tirar aquela montanha da minha vida. Por muito tempo nós acreditamos na lei do menor esforço, que por um toque de mágica, no momento de desespero, eu pediria um tanto de fé a mais para vencer um determinado obstáculo. E que Jesus e que os mentores espirituais iam transferir lá para a minha conta, né? Vou transferir lá um pouco de fé para a conta de fulano, de ciclano. Ou então, que nós compraríamos, negociaríamos essa fé, como já fizemos outrora assim. Pelo perdão, nós pagamos por indulgências. Quantas reencarnações nós já vivemos pagando por indulgência, ou realizamos sacrifícios e tantas outras coisas.
Chamamos de coisa porque, na realidade, a gente coisificou o que é imponderável. Quando a gente fala, esse negócio aqui dentro de mim, que eu preciso, esse negócio, não é um negócio, não é uma coisa, não tem como mensurar. Fé é vibração, é poder, é conquista individual, é o espírito que vai dela se energizar. Então não existe menor esforço. Todas as conquistas que queremos ter, podemos realizá-las sim. Somos capazes. Basta que a gente entenda que para isso será necessário esforço, sacrifício, abnegação, muita perseverança, inúmera perseverança. Um dia, mais outro dia, um pouquinho a cada dia. E que então, encerrando esse momento, né, na noite de hoje, encerramos com uma prece, pedindo a Deus que nos ajude, que nos permita conquistar a possibilidade da fé. Uma conquista para o nosso espírito imortal. Não somente para um momento, mas que possa ser levado para inúmeras outras reencarnações. E que possamos realmente dizer assim: obrigado, Senhor. Obrigado pela possibilidade, Senhor, de estarmos juntos, mais uma vez refletindo sobre a importância de atendermos e observarmos com mais atenção a lição que tu nos traz, com a certeza que essa lição poderá, né, pelo nosso coração e pelo nosso raciocínio, a nossa razão, ser melhor compreendida. Faculte nós, Senhor, essa possibilidade em nossa alma, que possamos plantar a semente de fé nos nossos corações. E ao mesmo tempo que a gente plantar, organizar aquele terreno, estarmos sempre ali, atentos àquela semente. O sol e a chuva pertencem a Deus, mas o movimento de plantar é nosso. Que Deus abençoe assim a todos nós. E tenhamos certeza, tenhamos fé no amparo divino. Tenhamos fé em Jesus como governador planetário. Tenhamos fé que nada ocorre sem a permissão de Deus. Tenhamos fé que Jesus nos conhece a cada um pelo nosso nome e que Ele prometeu toda assistência a cada um de nós. Nunca estivemos, não estamos e não estaremos sozinhos. Ventos sempre existirão. Olhemos para o Cristo nesse momento e nós vamos ser capazes de caminhar e atravessar toda a ventania. Tenhamos força, coragem e confiança. Que assim possamos nos despedir. Muita paz, muita fé e muita gratidão a Deus. Graças a Deus.